Que nem você sempre falou, que você comentou no começo do podcast. Você não. Você ficou sem receber e tal, mas mesmo que você tá jogando, sempre que está, tipo, correndo, tá Tá sempre em jogando evidência, pra né? estar em evidência, Inclusive, pra dar uma coisa boa mesmo pro seu pessoal, né, mano? inclusive eu tive no último ano que eu tava no Goitacás, foi meu último clube aqui do Brasil, antes de ir pra Portugal, e eu tinha falado, né? Não recebi no Goitacás e falei pro meu pai, falei, pai, eu vou desistir, arruma um trabalho pra mim, me põe aí no exército, pra eu seguir minha carreira em outro lugar, né? Ele E seu falou, pai é é militar, então. militar, né? Aí meu pai falou, calma, não, vai dar tudo certo. Acredita, você chegou até aí, não foi à toa, você bateu no Palmeiras. Meu pai falava assim, você chegou ao Palmeiras. Só por questões de empresário, você teve que sair, não foi por futebol, foi pelos Não foi empresários. Mano, pela mas sua olha aqui, mas qualidade, foi nessa questão de questão, você já empresário. chegou algum empresário em você e falou assim, mano, ó, pra investir em você mesmo, tipo assim, de novo, já teve um empresário, sempre teve empresário ou não? Eu tive um que me ajudou pra caramba. Eu também eu tenho muita amizade com ele. Hoje é o Alexandre. Hoje ele não é mais empresário no ramo do futebol, mas é um cara que ele soube da minha história, ele soube da minha mãe, e aí ele ficou fechadão comigo. Ele chegava a me dar R$ 1.000 por mês quando eu ia pro Mas clube e não assim, ó, recebia. top demais. Mas não teve nenhum empresário assim, tipo, empresário não, né? Ninguém quis fazer isso pra você em questão de ganhar dinheiro e tal, ou quem chegou através de você foi em questão do seu bem mesmo ou foi por ele? Ele chegou, eu fui jogar num clube lá em Maceió. E aí, nesse clube lá, o clube não pagava, né? E eu falei pra ele, poxa, pelo menos arrumei pelo menos um dinheiro pra mandar pra minha mãe, que aqui eu jogando dentro de campo eu vou dar o meu melhor e vai aparecer coisas boas pra mim. Aí ele soube da história e inclusive tinha até matéria em relação à minha mãe, que saiu lá do Espírito Santo, um rapaz lá de Minas, que aprofundou aí, me fez uma matéria em relação da minha mãe, da minha família, assim, das minhas irmãs. Perdi nesse mesmo ano que você vê que é uma coisa, tipo, que é até eu falo assim, sabe, que pessoas falam assim, poxa, esse cara aí é meio coisa. Quando eu fui assinar o contrato com o Palmeiras, no dia que eu assinei, minha irmã morreu. Minha irmã mais velha, Caralho. faleceu. Foi assaltada, tomou um tiro na cabeça e morreu. E eu não sabia, porque eles não queriam me dizer, né? Minha mãe foi obrigada a não me dizer nada, meu tio não deixou. Eu tava em processo de fazer exame de coração para assinar o Ah, contrato. E aí, depois de 3 meses, eu soube. No não, MSN ainda, quando tinha. Caralho, é nossa. MSN. Aí Não, aí é foi uma complicado. pancada que eu tomei ali que eu lembro que a minha irmã, ela faleceu, né? Ela morreu e eu não cheguei a estar com ela, né? Não cheguei a ir no velório dela, não cheguei a Sim. estar. E até hoje minha mãe sofre com a E, perda dela. e descobri 3 meses depois também. Eu imagino que, meu, E eu imagina a falo, dor. eu falo com a minha mãe sempre, né? Eu falo pra minha mãe, toda vez que chegar o aniversário dela em abril, na data do aniversário dela, eu falo pra minha mãe, a minha irmã, ela morreu porque Deus permitiu, porque eu acredito que ela estando próximo da senhora, a senhora não ia estar viva hoje. Porque minha irmã, tipo, minha irmã era envolvida, né? E tipo, e minha mãe que não sair das drogas, E não ia ela. conseguir sair por conta que ela tinha droga na mão, Uhum. entendeu? Ela tinha droga, ela tinha arma. E nisso, e nisso muitas das vezes prejudicava, eu não sabia. Você vê que eu pagava a casa para minha mãe e minha mãe morava com ela, e minha mãe não me contava. É mãe, né? Tá sempre com seus filhos ali próximos. Sim. E minha mãe falava para ela isso. Até hoje minha mãe fala. Minha mãe fala, meu filho, tem calma, que seu irmão vai ajudar a gente, vai tirar a gente dessa vida. Não fica nessa vida, falava para ela. E ela, mas Jefferson não vai querer eu perto da senhora, que não sei o quê, porque eu era de mal com ela, eu briguei com ela. Porque uma vez que minha mãe vendeu não sei o que dela, ela foi pra cima de minha mãe pra agredir minha mãe. E eu não deixei, entendeu? Entrei na frente assim. E por conta disso, a gente não ficou sem falar. Tipo, ela morreu e eu não falava com ela. Mas era minha irmã, E aí foi um independente. baque ainda maior. Senti muito por conta Certeza. disso, né? Sim. Porque minha mãe, eu falo pra minha mãe sempre, aconteceu isso porque Deus permitiu, porque eu acho que a senhora não ia ter condições hoje de estar viva, porque naquele momento foi um momento muito, muito pesado assim pra mim. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, você não adianta só você ter o futebol, você não sabe o que tá por trás. Então para você chegar ali Sim. num jogo, num estádio, ali no Inamar e me julgar é fácil.
Sim. Mas agora vai ver lá a minha O, trajetória, vai ver meu o histórico. pessoal do jogador. Aí muitas das pessoas falam, jogador de futebol, só quer saber de farra. Eu nunca tomei um álcool na minha vida, nunca bebi. Porque eu sempre fui centrado na minha missão aqui, Sim. ó. Minha missão era minha mãe, minhas irmãs, ajudar minha mãe, dar uma casa pra ela. E eu via a história de todo mundo dando uma casa pra mãe, e isso pra mim era gratificante. E graças a Deus eu consegui realizar isso há 3 anos. Comprei a casa da minha mãe, juntei uma grana, comprei, terminei de pagar. Isso pra mim foi a maior vitória que eu tenho hoje no futebol.